Fala pessoal, tranquilo? Hoje eu vou mostrar para vocês um packet bem bacana para a gente trabalhar com datas, tá bom? Eu sei que hoje o Automation tem nativamente forma de trabalhar com datas, mas o packet que eu vou mostrar para vocês tem um diferencial. A diferença é que nós conseguimos fazer conversões e cálculos diretamente de uma data no formato de texto, né? Ou seja, a gente tem lá um texto, deixa eu mostrar aqui para vocês. A gente tem aqui um texto de data e a gente quer, sei lá, converter para um outro formato ou fazer algum tipo de operação. Só que a gente não precisa de nenhum tipo de variável de data no Automation, tá? Mas, poxa, como assim? Justamente um bom exemplo é quando a gente tem essa data aqui no formato de texto e a gente quer fazer uma operação com ela. Hoje no Automation, como a gente faria isso, tá? A gente pegaria essa data no formato de texto, a gente informaria o formato dela, converteria isso em uma variável do tipo dateObject no Automation, e aí sim a gente faria a nossa operação, somaria um dia, ou pegaria um intervalo de dias, e por fim a gente ia lá, pegava esse dateObject com o nosso resultado, e converteria ali no nosso output. Então qual que é a desvantagem disso? A gente usa muitos registros, usa muitas linhas de comando, e usa muito essas variáveis de transição, tá? Que essas variáveis acabam ficando sujas, né? A gente suja o nosso sistema, o nosso código com elas, né? Variáveis que a gente usa uma vez só. Então, qual que é a vantagem? A vantagem que nesse package que eu vou mostrar para vocês é que a gente consegue fazer a conversão direto, né? Da data mais um dia e aí já sair ali o formato que a gente precisa, né? Então a gente consegue somar aqui e já trazer o nosso output do jeito que a gente precisa. Tá? Assim também a gente consegue converter a data diretamente sem usar esses dateObjects, né? Que são essas variáveis de transição. Então a vantagem é que a gente deixa de usar essas variáveis e isso deixa o nosso código muito mais limpo, né? Então fica mais fácil o entendimento evitando essas variáveis aí. Relembrando que se você quer utilizar esse package, o link do GitHub para download do arquivo compilado está na descrição. E se você quer aprender como é que faz a instalação no ambiente do cliente, a gente tem aqui um vídeo explicando como fazer essa instalação. Então o link eu vou deixar aí na descrição. Quem tiver interessado é só conferir, beleza? Então seguindo aquele mesmo exemplo que eu mostrei, né, anteriormente, se eu quero aqui fazer a soma, né, de mais um dia nessa data aqui de texto, né, 23/2/1991, como é que eu faço para somar aqui mais um dia? Então primeiramente eu teria que pegar essa data, né, converter ela num dateObject logo aqui abaixo. Então aí sim a gente faz a operação que a gente precisa, eu somo mais um dia e então eu exporto, né, esse novo objeto com o formato que eu preciso, né? Então a gente acaba utilizando essa variável dateObject de transição uma vez só, né, sujando bastante o código da gente. Isso piora quando a gente quer fazer intervalo entre datas, né? Então, se eu quero fazer intervalo entre duas datas, eu preciso converter as duas datas em dois dateObjects para aí sim eu conseguir pegar o intervalo delas, aí criando duas variáveis de transição. Isso piora cada vez mais a situação. Então, como é que eu faria isso daqui numa linha só, né? Utilizando esse novo package que eu vou mostrar para vocês. Então, vamos apagar isso daqui e vamos vir aqui e pesquisar. Opa, dateObjects. Tá, se você instalou o package corretamente, ele vai aparecer aqui, tá? Essas três actions, eu vou passar aqui uma por uma detalhadamente para saber como é que você vai utilizar ela aí no ambiente, ok? Então, se eu quero fazer aquela operação, eu quero somar mais um dia e uma data. Como é que eu faço isso? Eu uso esse carinha aqui, ó, o dateCalc, que é o date calculation, tá? Então, por exemplo, eu não quero utilizar a data a partir de hoje, eu quero utilizar uma data que eu vou especificar. Então, 23/12/1991, certo? Vou informar qual que é esse padrão. Então, dia, mês, ano. Tá, e qual que é o formato de saída que eu quero que saia? Eu quero que saia ano, mês, dia. Então, eu vou adicionar aqui mais um dia. E eu vou colocar agora a saída aqui. Então, a gente conseguiu fazer tudo o que a gente fez anteriormente em apenas uma action, tá? Então, vamos executar aqui. Só vou dar um run.
Então é isso aí, dia 24/12/1991, no formato de saída que a gente acabou especificando, né? Então fica muito mais fácil, né? O código fica muito mais limpo e eu não precisei utilizar nenhum tipo de variável de transição. Tá? Se eu quero calcular a partir de hoje, eu só marco aqui com a partir de hoje. Então eu faço o cálculo aqui, né? Eu quero mais um dia ou mais um mês, ou quero o mês anterior, eu coloco -1 e assim sucessivamente, certo? A outra action que a gente tem aqui é o convert date. Esse convert date faz justamente isso, que é converter, né, uma data. Ela pode ser tanto hoje, eu posso pegar a data de hoje no formato que eu quero. Vamos colocar aqui um formato de saída, dia a dia, traço mês, barra e o ano. Então eu vou colocar aqui no date output. Então se eu quero a data de hoje, eu deixo dessa forma que está aqui, eu não preciso mexer mais em nada. Mas se eu quero, por exemplo, uma data que já venha no formato, vamos dizer que vem no formato de banco de dados. Se ela vem no formato de banco de dados, ela vai ser, por exemplo, 1991-12-23, tá? Então, qual que é o formato disso daqui? É o ano, traço mês, traço dia a dia. Então, eu informei o formato da data de entrada. E aí, eu falei qual que é o formato de saída, né? Vamos executar isso daqui, vamos ver o que acontece. Certo? Então, a gente tem aqui já o output no formato que a gente determinou ali, certo? Então, o que seriam essas duas options aqui, essas duas opções, tá? Essa primeira aqui, que é um number, se você já trabalhou com Excel, você sabe que quando você vai ler um campo de data, em alguns casos ele acaba retornando para a gente um número, né? Então, esse número ele precisa ser feito um cálculo para retornar a data correspondente. Então, aqui a gente consegue fazer esse cálculo. Vamos colocar um número qualquer aqui, por exemplo. Eu quero, sei lá, 4578, tá? É um número qualquer, provavelmente vai vir isso daqui da planilha que vocês estão lendo. Vocês vão colocar esse número aqui. Tá? Então eu vou colocar o formato de saída e eu vou só executar, certo? Então esse número aqui deu o dia 13/7/1912, tá? Mas aqui foi só um exemplo. Se vocês forem utilizar aí o número que vocês têm na planilha de vocês, vai dar correto com a data que tem que vir certinho, tá? O que é esse outro campo aqui embaixo? Number text. Esse outro campo é a mesma coisa desse número de cima, só que dessa vez, digamos que o seu campo está vindo como formato de texto, né? Ele é um número, logicamente, mas agora ele é um formato de texto. Então, é só colocar esse mesmo número aqui, tá? E ele vai conseguir formatar para você da mesma forma do de cima. A diferença é que agora aqui é um campo de texto. Fechou? Então, vamos para a próxima aqui. A próxima aqui é o dateDiff, né? A última, no caso. O que ele faz? Ele faz justamente o cálculo entre duas datas. Eu posso colocar uma data aqui, né? Vamos colocar aqui, por exemplo, 23/12/1991, e aqui vamos colocar 23/12, tá, de 2022, por exemplo, 2021. Então, eu vou falar qual que é o formato dessas datas, tá? Vou informar aqui o formato delas. Então, dia a dia, traço mês, tá, e o ano. Aqui eu quero a diferença em dias, em mês, anos e assim sucessivamente, certo? Então, eu vou pegar o resultado, result, e eu vou guardar aqui nessa variável de resultado. Fechou? Vamos só colocar um message box aqui. Para a gente ver aqui o retorno. Então dá para perceber que com esse package de data a gente não precisa de nenhuma variável de transição, não precisa de variáveis de data do automation. A gente consegue fazer os cálculos direto partindo aí das datas do formato de texto, tá? Então aqui a gente já tem o resultado, né? A diferença entre números de dias entre o dia 23/12/1991 e o dia 23/12/2021, tá? Deu aqui o resultado de 10.958. Fechou? Então é isso, gente. Se vocês tiverem alguma ideia de alguma funcionalidade, de alguma action nova que possa ser colocada aqui, né? Então é só falar que a gente vai colocar, a gente vai tentar fazer o update aqui desses packages o mais rápido possível para que seja mais úteis para vocês, tá?
Então fechou, gente. Falou, valeu e tchau.